Olá, Monte Carmelo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quarto episódio do programa Agenda Municipal de Desenvolvimento, reflexões sobre o município de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no campus de Monte Carmelo, e economista vinculado ao Conselho Regional de Economia em Minas Gerais, o chamado Corecon-MG. Neste quarto episódio, vamos conversar um pouco sobre os limites estratégicos do agronegócio no desenvolvimento social e econômico do município. Produção, roda a vinheta. Os limites estratégicos do agronegócio no desenvolvimento. Não há dúvidas de que o agronegócio é uma atividade de suma importância para a dinâmica econômica de Monte Carmelo. Na prática, Monte Carmelo é um município rural. A sua dinâmica econômica está em torno das atividades agropecuárias. E do ponto de vista da paisagem, inclusive, o horizonte geográfico confirma que estão cercados de cafezais, milharais, bosques de eucalipto e assim por diante. De 2002 para cá, a atividade agropecuária em Monte Carmelo passou de um produto interno bruto, um PIB, de mais ou menos 40 milhões de reais por ano, para algo em torno de 130 a 140 milhões de reais por ano no ano de 2017, que é o último ano em que o IBGE disponibiliza os dados sobre o PIB. Portanto, o crescimento médio real da atividade agropecuária no município de Monte Carmelo foi de mais ou menos 5%. De Monte Carmelo foi de mais ou menos 5% ao ano. O termo real aí significa que removemos dos cálculos qualquer efeito inflacionário. Desse produto interno bruto da agropecuária carmelitana, podemos dizer adicionado: primeiro, café arábica; segundo, soja em grão; terceiro, leite de vaca; quarto, milho em grão; e quinto, abacate. E aí, nós já temos o primeiro limite estratégico do agronegócio no desenvolvimento. Falar de agronegócio em Monte Carmelo é falar quase que exclusivamente do café. O café arábica representa para o município cerca de 80 a 90% da geração de riqueza e renda no campo. Só para você ter uma ideia, enquanto o café movimenta em termos de valor adicionado entre 100 a 200 milhões de reais por ano, a soja, que é o segundo produto mais importante do município,
movimenta algo aí em torno de 30 milhões de reais por ano. E o mais grave é que essa dependência do valor adicionado do café faz com que o PIB do agronegócio e, consequentemente, o PIB do município para o outro, inclusive alguns anos oscilando de maneira abrupta. Portanto, esse já é o segundo limite estratégico do agronegócio no desenvolvimento. Vamos lembrar que o café, e isso não é um mito, ele sofre de um efeito chamado bienalidade. Isso quer dizer que um ano a colheita ela pode atingir uma alta produtividade e na próxima colheita ela pode atingir uma baixa produtividade. Isso aí se chama recomposição vegetal, como diriam os agrônomos, mas isso se reflete nos dados econômicos. Esse fenômeno ele gera diferenças no PIB carmelitano, para você ter ideia, de quase 100 milhões de reais. Isso é quase o orçamento da prefeitura dos anos. Por exemplo, em 2012, o PIB agropecuário carmelitano foi de 154 milhões de reais. 2013, 216 milhões. 2014, subiu para 240 milhões. E aí, em 2015, o PIB agropecuário recuou para 140 milhões, uma diferença de 100 milhões. Em 2016, voltou a subir para 228 milhões. E em 2017, que é o último dado disponível pelo IBGE, o PIB agropecuário de Monte Carmelo recuou novamente para 130 milhões. Desse fenômeno, que é agronômico, mas econômico também, podemos extrair duas lições fundamentais para uma agenda municipal de desenvolvimento. A primeira lição: a pauta de produtos agrícolas no município precisa ser urgentemente diversificada. O município precisa ter incentivos e um planejamento municipal. É preciso unir as agendas e as ideias da Secretaria da Agricultura, do escritório local da Emater e das universidades que estão instaladas no município. Monte Carmelo tem, por exemplo, 2 cursos de agronomia. Tem um curso da UFO e o curso da Unifucamp. Então, a gente tem que aproveitar essa atmosfera intelectual para produzir estratégias que façam eliminarmos, do ponto de vista local, os limites que o agronegócio tem sobre o desenvolvimento local. E a segunda lição é a seguinte: se for muito difícil a diversificação produtiva, porque isso é uma coisa que não depende só de estratégia, mas depende também de determinados comportamentos dos agentes econômicos, diversificação produtiva, qual é a saída? A saída é desenvolver municipalmente uma estratégia no sentido de verticalizar a cadeia produtiva do café no município. Então, a gente precisa trazer para cá as agroindústrias do café. É muito pouco somente produzir na propriedade e armazenar aí nas grandes estruturas cooperativas. A ideia tem que ser agregar cada vez mais valor ao café dentro do próprio município. E aí cabe algumas estratégias que alguns candidatos à prefeitura estão anunciando. Aí cabe o desenvolvimento de um distrito industrial do café, com moedores, torrefadores, indústrias agroalimentares e etc. Porque nesse sentido, com essa estratégia de verticalização da cadeia produtiva do café, nós podemos garantir um incremento no PIB dos agroserviços, que vão justamente compensar essas variações para baixo que nós temos no PIB do setor agropecuário. Inclusive, essa estratégia
da agroindustrialização do café, ela vai produzir efeitos do entorno. E isso fortalece a estratégia do município no sentido de dar mais corpo ao poder que Monte Carmelo tem em torno de outros municípios como um polo de serviço. Então isso vai fortalecer as relações do município com Romaria, com Grupiara, do município com Romaria, com Grupiara, com a Badia dos Dourados, com Estrela do Sul e assim por diante. Lembrando que em Monte Carmelo, 60% do PIB é proveniente do setor de serviços, incluindo aí o comércio local. E o terceiro limite do agronegócio no desenvolvimento é de que é uma atividade que atualmente gera muito pouco emprego. Portanto, do ponto de vista socioeconômico, hoje, a atividade agropecuária gera um impacto no derramamento de renda na sociedade. Só a título de comparação, quando você instala um atacado na cidade, como você instalou Bahamas aí recentemente, esse estabelecimento comercial deve empregar aí quase 100 funcionários. Não emprega nenhum ou nem 2 funcionários. No último censo agropecuário, para você ter uma ideia, o IBGE registrou em Monte Carmelo cerca de 1.218 estabelecimentos agropecuários. O registro de emprego formal com carteira assinada, é de 1.303 trabalhadores, entre trabalhadores permanentes e trabalhadores temporários. Isso quer dizer 1,06 funcionários, ou um funcionário, na prática, por propriedade. Veja, a atividade agropecuária ela é importante, ela é fundamental, ela gera renda para os produtores, mas ela não produz emprego ou empregabilidade em massa. A atividade agropecuária, na prática, ela emprega ao longo da cadeia produtiva. Ela vai empregar nos escritórios de agronomia, ela vai empregar no comércio de insumos agrícolas, ela vai empregar na oficina de manutenção de tratores e assim por diante. É por isso que é fundamental trazer para dentro do município a cadeia produtiva do café, das fábricas de insumo e equipamentos até o escritório de vendas e exportação. Isso aqui tem que estar dentro do município. E o que vai mais empregar nesse sentido são as indústrias agroalimentares. Imagina instalar uma fábrica nacional ou uma multinacional do café com uma planta industrial que emprega aí entre 500 a 1.000 funcionários. Então, isso aí sim produz um derramamento de renda na sociedade. E só por curiosidade, outro número esclarecedor do ponto de vista social, mas do ponto de vista econômico é o que há de mais moderno, é que essa estratégia que nós estamos defendendo vai revelar que Monte Carmelo é um município em que os estabelecimentos agropecuários, eles possuem mais tratores e semeadeiras, mais plantadeiras e colheitadeiras e adubadeiras do que trabalhadores. Vamos aos números. Portanto, são 1.218 estabelecimentos agropecuários que tinham registrado, lá na pesquisa do Censo Agropecuário do IBGE, 1.303 trabalhadores, dá 1,06 trabalhadores por propriedade. Enquanto isso, essas mesmas propriedades informaram ao IBGE que elas tinham 2.347 máquinas, o que dá um trabalhador, enquanto a propriedade tem 2 máquinas pelo menos. Em suma, o agronegócio em Monte Carmelo ele é claramente mecanizado, e isso é bom do ponto de vista produtivo, do ponto de vista econômico e do ponto de vista competitivo. Por isso, é fundamental reconhecermos esses limites estratégicos que o agronegócio tem no desenvolvimento econômico e social. O agronegócio não será a tábua de salvação da economia local.
e muito menos do desenvolvimento. É importante considerar o agro como necessário, mas ele não é suficiente para o desenvolvimento municipal. Por isso, é indispensável que a estrutura local, prefeitos, vereadores, associações comerciais, universidades, cooperativas e instituições da sociedade civil organizada considerem outras alternativas para o desenvolvimento econômico e para a geração de emprego e de renda. Nenhum lugar do mundo se tornou desenvolvido em atividades agropecuárias. O futuro pode até passar pelo agro, mas não é o agro. É isso, meus amigos e minhas amigas. No próximo episódio, vamos falar sobre o potencial do polo universitário em Monte Carmelo. Até lá!